E hoje estamos aqui com o Adilson Martins, que veio contar qual é o segredo desse mercado de bem-estar. E segundo os números que a gente veio conversando aqui nos bastidores, é o mercado de bem-estar, é o mercado pujante, é o mercado que cresce e sempre cresceu e vai continuar crescendo para os próximos 50 anos. E o Adilson veio compartilhar aqui com a gente qual foi o chamado. O que te chamou para esse mercado? O que você fazia antes, Adilson? Conta um pouquinho da sua história até você chegar nessa evolução, nesse mercado que mais cresce. A minha profissão, o meu ramo, onde eu trabalhava, o que eu fazia antes de trabalhar com o mercado do bem-estar, eu trabalhava com empreendimento imobiliário. Construía, vendia. Essa era a minha profissão, era o meu ramo. Que é um mercado maravilhoso também. Um mercado que cresce também. Mas não é só o crescimento, nem é só o dinheiro na nossa vida. E o mercado, em 2003, deu aquela parada. Quem lembra de 2003 que travou, teve assim, uma pequena crise no Brasil. E aconteceu a mesma coisa comigo. Eu não vendia, não conseguia receber e faltou dinheiro. Eu acho que faltava dinheiro no mercado, o financiamento estava mais difícil. Eu lembro dessa época. Foi. E o que aconteceu? Com tudo isso, eu falei, meu Deus, o que será que vai ser agora da minha vida? E chegou em casa um amigo meu, junto com outro amigo dele, e ele chegou e falou assim: Adilson, eu trouxe um profeta aqui na sua casa para orar para você. Porque ele viu que as coisas estavam travadas, estavam paradas, e ele falou, não, você tem que destravar, você tem que continuar andando, eu vim trazer um... E eu falei, tá, tudo bem. E com isso, o que aconteceu naquele dia? O profeta falou assim, abra a mão que eu vou dar para você uma chave de uma fábrica de cosméticos. E você vai começar a fabricar cosméticos. Eu abri a mão e falou assim, eu quando via tudo aquilo, eu falei, cosmético? O que é isso? Se o profeta falasse, vai começar a vender, vai começar a entrar dinheiro, vai começar a receber, a minha crença era mais forte. Mas naquele momento eu falei, meu Deus, né? Mas eu não duvidei, mas também não tive aquela crença, aquela fé forte. Eu fiquei assim, balanceado naquele momento. E além de tudo isso, ele falou, e te vou dar uma fórmula para você. E você vai começar a trabalhar com cosméticos. E os dias foram se passando, e eu pensando que a parte da imobiliária já ia começar a aquecer, os financiamentos de banco já ia começar a abrir, nada, travado, continuou travado. Até que chegou um certo dia, a fórmula apareceu. Uma visão, Deus me deu uma visão, a fórmula. Só que naquele momento, apareceu a fórmula. Mas aí, encontrei uma dificuldade. Qual que foi essa dificuldade que eu encontrei? Dinheiro para comprar a primeira matéria-prima. Porque a gente vai, naquele momento a gente lembra de amigo, conhecido, e eu fui buscar recurso, até mesmo um parente. E a palavra sempre foi não aqui, não ali, não. Por quê? Eu entendo que algumas vezes não é tudo uma permissão por Deus, porque aconteceu, se eu fosse o primeiro amigo meu e ele me ajudasse, de repente a honra não era para Deus, era para o amigo, né? Entendeu? E a honra na nossa vida de crescimento sempre é para Deus, não para os amigos. Claro que os amigos merecem honra, mas tem momento que a honra é dada a Deus. E naquele momento eu voltei para casa e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E eu lembrei, puxei a gaveta do guarda-roupa e tinha um talão de cheque lá, que é a única coisa que tinha sobrado ainda, que estava lá. Mas naquele momento, aquele talão de cheque não tinha dinheiro no banco, já estava até encerrada a conta naquele banco. Mas por fé eu coloquei no bolso, emprestei o dinheiro da passagem de ida e volta para São Paulo, da minha mãe, emprestei e fui para São Paulo. Cheguei lá e falei, eu quero essa matéria-prima, isso. A pessoa olhou para mim assim, eu falei, só que eu quero um cheque para 30 dias. Se pode? A pessoa falou, pode levar. Assim. Aí eu já vi que era um movimento de Deus mesmo. Porque imagina se chegar uma pessoa que nunca conheceu você, não tem um cadastro, não tem nada e liberar para você com um cheque para 30 dias. Onde eu trouxe todas as matérias-primas,
manipulei tudo certinho, como deveria ser feito. Ali nasceu o primeiro sucesso. Ali começou algo na minha vida. Me basei no outro dia, comecei a vender. E o resultado foi tão bom que todas as pessoas começaram a admirar o sucesso, o resultado da forma. Naquela mesma semana, vendi tudo. Fui para São Paulo, resgatei o cheque e voltei e paguei à vista. E assim começou a história de empreendimento para o ramo do bem-estar, cosmético, profissional para salão de beleza. Eu comecei visitando o salão de beleza. Daí, um pouco mais adiante, eu fui descobrir o porquê de tudo isso. Depois que eu fui descobrir o porquê... Então, nos conta aqui, abre o coração, porque é nisso que a gente quer, esse ouro, essa informação que vai nos posicionar a sermos melhores do que ontem. Conta pra gente. Aí, o que acontece? Eu visitando os salões de beleza, vendendo, eu percebi que a profissional da beleza, ela ganhava dinheiro, ela fazia um trabalho bem feito, mas ela não tinha assim uma formação de gestão, gestão financeira, administração, até mesmo venda. Ela não tinha um jeito de vender como deveria vender, e com isso ela perdia muito dinheiro. Foi onde eu tomei a iniciativa de já escrever um primeiro livro, Fique Rico Cuidando da Beleza, para ajudar essa profissional da beleza a aumentar o faturamento dela, a começar a ganhar dinheiro. E ali nós começamos a fazer os workshops, já começamos a fazer os eventos para o profissional de beleza, e começou a tomar um rumo, um caminho muito bonito. Daí que eu percebi que era um chamado de Deus para essa área, para ajudar pessoas que precisavam de ajuda. Entrevista boa é assim, a gente descobre que ele escreve um livro ao vivo e a cores aqui na frente de todo mundo. E como foi esse livro? Me conta aí. Daí o lançamento do livro foi um sucesso. E dali em diante eu nunca mais parei de ajudar a profissional da beleza. E eu percebi que daí o sucesso não era só vender um produto bom de qualidade. Não era só vender um produto que realmente suprisse a necessidade da profissional da beleza. Mas é o quê? Ensinar ela o passo a passo do sucesso, da prosperidade do salão de beleza. Tanto é que o nome do livro é assim: Fique Rico Cuidando da Beleza. Quer dizer, dá para o profissional da beleza ficar rico cuidando da beleza, fazer o que ela faz. Mas diz que ela faça uma gestão bem feita, entenda o que é uma gestão financeira, entenda o que é uma administração, porque o salão de beleza, a profissional da beleza, ela acha que o salão de beleza é um bico, ou alguma coisa que ela está fazendo até mudar de vida. Não, o salão de beleza é uma empresa como muitas empresas. Começa pequeno. Porque a maior parte dos salões de beleza hoje no Brasil começa na garagem, começa na sala da pessoa, começa com um espaço tão pequeno, e depois eles vão ganhando vida, igual as empresas, né? A minha empresa mesmo começou, os primeiros produtos fabricados começou dentro da própria cozinha da minha casa. Então, as grandes empresas, ela começa pequena, igual um salão de beleza. E é isso que a profissional da beleza ela tem que entender, que o próprio negócio dela pode se tornar tão grande e tão próspero que realmente ela não entende. E eu sempre falo assim, quem não administra as pequenas das coisas, nunca vai saber administrar as grandes. E algumas vezes, o maior erro da profissional da beleza é achar que quando eu estiver ganhando bastante dinheiro, quando o meu salão estiver grande, eu vou fazer uma gestão bem feita, eu vou fazer uma administração bem feita. E ao contrário, enquanto você é pequeno, você tem que fazer uma gestão bem feita, uma administração bem feita, para que realmente o seu salão de beleza, como empresa, comece a crescer e escalar cada vez mais. Né? E isso foi o que eu descobri nessa jornada de 22 anos. E então, podemos dizer que você pegou toda a sua experiência em projetos, em custos das obras e levou para o mercado de saúde e bem-estar para fazer todos esses pilares que sustentam esse empreendimento de saúde e bem-estar. É isso mesmo. Eu peguei todo o conhecimento que entendia de gestão, finanças, essa parte até mesmo de vendas, porque essa profissional da beleza ela tem que entender que tudo é venda, né? Ela tem que saber vender muito bem o serviço dela, ela tem que entender que tem que saber vender as linhas de home care que as pessoas têm que levar para casa. Né? Então, a venda, eu sempre falo assim que a venda no salão de beleza, até a linha de home, é a segunda fonte de renda dentro do próprio salão.
E muitos profissionais da beleza não entendem que a parte de revenda da linha manutenção, a linha home, é a segunda fonte de renda do salão. Tem salão de beleza que ganha mais dinheiro fazendo a revenda do que o próprio serviço. E me diz uma coisa, então você mesmo que colocava seu carro na rua e ia de porta em porta vendendo nos salões, a partir de quanto tempo demorou para você colocar ali um segundo vendedor depois de você? Foi muito rápido, eu creio que foi no primeiro mês. No primeiro mês? No primeiro mês, porque o que eu percebia? Que cada pessoa que eu trazia para o meu time, e eu fui buscar justo aquelas pessoas que estavam, aqueles vendedores que estavam sem emprego, que estavam com a energia elétrica atrasada. Então eu percebi que ali também seria a minha missão buscar aquelas pessoas que estavam com dificuldade na vida, e ali fui formando o meu time. Daí fui treinando, então a gente trabalhava de segunda a sábado no salão de beleza, e domingo nós treinava venda e treinava essa equipe. E daí o que acontece? Quando eu treinava, fazia teoria e prática, ia junto com eles na rua também. Depois a gente foi formando um time, e esse time foi crescendo cada vez mais. E esse time chegou a quantas pessoas? Olha, esse time chegou mais de 100 pessoas já no primeiro ano. No primeiro ano. E no auge desses 22 anos, aí, indo para 23, qual foi o maior número de pessoas vendendo? Chegou uma hora que a gente perde até o controle, né? Eu não tenho mais, nem sei quanto número chegou, mas a gente chegou a uma época, porque acontece assim, o projeto ele vai crescendo, depois foi para outro nível, depois a gente foi até pro marketing multinível, que é um projeto que eu posso entrar nesse assunto também já? Deve. Que é um projeto também que o multinível ele tem uma teoria muito bonita, que é um ajudando o outro vai subindo. Quem vê uma teoria do multinível acha muito lindo, bonito e maravilhoso, fala, meu Deus, esse é o caminho que eu precisava para ajudar pessoas. Quantas pessoas vão ser beneficiadas nesse projeto? E foi isso que eu pensei no momento que eu realmente vim para o multinível. Falei, agora a gente vai poder ajudar uma multidão de pessoas. Sei que chegou uma hora que a gente tinha mais de 100 mil profissionais de beleza cadastrados dentro do nosso projeto. 100 mil pessoas? 100 mil pessoas. E o projeto até que começou bonito, começou lindo, né? Tanto é que... Em que ano que bateu esse número de 100 mil pessoas? Em 2019. 2019. Um ano antes da gente descobrir a pandemia. Foi um ano antes da pandemia. E 2019 foi... No começo de 2019 foi o nosso auge da empresa. Só que o que acontece? Em 2019 aconteceu outra coisa muito ruim. No Brasil, eu acho que muitas pessoas lembram de tudo isso, foi o maior auge da pirâmide financeira que teve. Então acontece, 99% das empresas de multinível, os líderes, eles imigraram para a pirâmide. E aonde acontece? Aquela pessoa que você ajudou a ganhar dinheiro, aquela pessoa que você realmente ensinou o caminho do sucesso, aquela pessoa que você deu a oportunidade. Tanto é que teve menos de 6 meses, nós entregamos para os líderes do multinível nosso aqui mais de 20 BMW zero. Nossa, 20 BMW zero. E sabe o que aconteceu? Hoje, se a gente pensar, uma BMW custa quanto? Mais de 300 mil. 20 BMW, 6 milhões de reais em prêmios. Só para a gente fazer um parênteses aqui, marketing multinível, ele é o seguinte, é quando você vai montando uma equipe e acaba fazendo, por reconhecimento, por meritocracia, alguns níveis de hierarquia para que você consiga distribuir mais renda. É um nível muito democrático para você conseguir fazer uma logística, ou seja, distribuir mais produtos dentro da mesma estratégia. Mas o difícil do marketing multinível, a gente vai colocar um pouquinho aqui para frente, mas o difícil do marketing multinível é você criar uma cultura de performance, porque parece que cada um fala uma língua diferente. E o Adilson acaba de contar aqui um problema que você teve, né? Como começou esse auge das pirâmides financeiras, que foi aí um momento muito ruim, e não digo só na história do Brasil não, viu, Adilson? Eu fiz algumas pesquisas aí, vários países do mundo inteiro tiveram problemas com esse negócio de pirâmides financeiras, e realmente
foi algo muito ruim. E me conta aí, qual foi a sua experiência aí e o que aconteceu? 2019 foi o auge da pirâmide financeira no mundo, né? A partir da metade do ano em diante, parece que todos os líderes de multinível que estavam ganhando dinheiro, ele via um outro entrando e ganhando mais dinheiro ali que aquela pirâmide. Então, a ganância, né, do ser humano, a ganância. E, enfim, eu acabei perdendo todos os líderes, foram todos o pirâmide financeira. E o que acontece? Até aquele carro que ele ganhou dentro da empresa, ele usava ele para patrocinar, falar, tá vendo esse carro zero aqui? Eu ganhei com uma pirâmide. Ele tirou o adesivo. Tirou o adesivo e colocou o adesivo lá da pirâmide. Da pirâmide e falou, esse carro que eu ganhei aqui nesse projeto que eu estou, vamos ganhar também. E foi isso. E daí acontece, foi. Em 2020, eu falei, meu Deus do céu, aonde eu vou parar? Final de 2019 e começo de 2020, antes da pandemia. Chegou o momento que eu falei, vou parar, não tem condição. Já estava devendo para os fornecedores, estava saindo mais dinheiro do que entrando, e chegou uma hora que eu falei, não sei o que será, eu vou parar antes que seja pior. Ou seja, o pessoal trocou aquela ambição de levar um produto bom, de qualidade, pelo dinheiro fácil. Onde todos os líderes, tanto nós da empresa como os líderes, né, e os diretores da empresa, tinham um sonho de mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, que dali foi para água abaixo. Trocou pela ambição. Pela ganância. Pela ganância, e achou que ali era o caminho mais fácil, que ali seria o caminho. Daí, e para você sobrou os boletos. Sobrou muitas dívidas, milhões de dívidas, né? Milhões de reais. E mais uma coisa, após isso, já aconteceu isso, depois de um mês aconteceu a pandemia. Daí veio para... A gente já está falando de março, mais ou menos, aí de 2020. Daí veio para arrebentar mesmo. Daí veio para finalizar mesmo. Daí, é isso que eu falo, que quando a gente tem, daí que a gente vê que realmente Deus aparece no momento certo. Eu posso dizer assim que hoje nós estamos prósperos, estamos de pé novamente pelo milagre de Deus. Tá, então vamos lá. Resumindo, 2019, pirâmides financeiras começou a dispersar os líderes começou a trocar então a ambição de levar um produto bom e prosperar junto com as famílias e com salões para entrar num projeto ganancioso de apenas dinheiro fácil, ou seja, entra comigo e vai ganhar muito dinheiro, e aquele negócio era um castelo de cartas que não tinha fundação nenhuma, veio aí e veio derrubando tudo. Ou seja, foi um projeto ilegal, imoral e que realmente virou um castelo de cartas. E se vocês deram um Google aí, vocês vão entender que realmente o negócio foi de mal a pior. Existe desses números aí, dessas pessoas, algum líder que você acha que deu certo nisso daí? Ou todos eles faliram junto com esse projeto? Todos os líderes no Brasil, tanto da nossa empresa como das outras empresas, todos eles se quebraram. Todos quebraram. Todos quebraram. Não tem dinheiro fácil. Não tem, porque a lei de semeadura, né? Tudo que você faz, você vai colher. Aquele que continua acreditando no dinheiro fácil, ou seja, que viu ali hoje, né? Porque hoje está tendo isso daí de uma outra forma, tá? Mas tem muitas promessas de dinheiro fácil na internet. Essas pessoas que continuam acreditando em dinheiro fácil, ou seja, não aprendeu nada ainda. Não aprendeu nada. E você vê, e muitas pessoas caíram nesse golpe, porque tem pessoas que venderam casa e aplicaram nessa pirâmide financeira. Outros venderam carro, outros a economia que tinha, aquela economia que a pessoa vai guardando para fazer a sua aposentadoria. Muitas pessoas perderam muito dinheiro, acreditando nesses líderes que falavam que se ele aplicasse 100 mil, daqui a um mês ele ia ter 200 mil, 300 mil. Era assim, muita coisa. E tinha esse negócio de convidar pessoas também, né? Muito, convidava pessoas, reuniões, daí mostrava aqueles carrão que de repente nem era deles, até alugava carro, né? Depois eu fiquei sabendo que as pessoas até alugavam carro, daí fazia esses eventos naqueles hotel chique, maravilhoso e com luxúria para criar mesmo aquele desejo naquelas pessoas que iam ali para realmente cair na própria armadilha deles. E de 100 mil pessoas, você teve quantos que ficaram? Muito pouquinho. Pouco. Dá para contar no dedo. Vamos falar 100 pessoas? De 100 mil pessoas para 100 pessoas. E os boletos continuaram chegando.
os boletos continuaram chegando. E as cobranças? As cobranças. Chegou uma hora que o financeiro da empresa falou disso, veja o que você vai fazer. E eu não sei o que nós vamos fazer mais. E daí o que aconteceu? Naquela hora você fica em desespero. Por que você fica em desespero? Porque o fornecedor já não quer fornecer mais para você. Porque você está devendo. Daí ele vai puxar lá o seu CNPJ, você está devendo para fulano, ciclano. De repente você deve para todos os fornecedores ao mesmo tempo. E de repente, cobrança, protesto, banco, porque daí é um dominó, né? Uma coisa vai quebrando outra, né? Daí você fala, meu Deus do céu. Daí você começa a fazer a conta, fala, puxa, tudo isso depende da minha vida, tudo que eu ganhei. Se eu vender tudo isso aqui, eu não pago mais nem metade da dívida. Insolúvel. Daí você fala, puxa, eu não vou conseguir pagar nem a metade da dívida do que será vendido. Fundo do poço. Fundo do poço. Daí você fala, meu Deus, olha que buraco que eu entrei. Tá. E para você que começou a assistir agora, vamos lá, vou resumir aqui. A gente falou do mercado, que é o mercado do bem-estar, o mercado que revolucionou países de terceiro mundo a países de primeiro mundo, e continua revolucionando e se reinventando e crescendo sem parar. E o mercado trouxe o Adilson para descobrir esse mercado, e do 0 ao milhão, vamos falar assim, foi muito rápido, ou seja, desde 2003 ele já entrou recrutando pessoas desde o seu primeiro mês. Eu imaginei que você ia falar, demorou uns 2 anos ali para colocar a primeira pessoa, você falou no primeiro mês, né? Ou seja, já escreveu o livro, já começou a trazer pessoas, a treinar pessoas, ou seja, esculpir a liderança desde o seu primeiro mês, chegando no seu auge a 100 mil pessoas, né? E teve então esse chamado para ação em 2003 e chegou a 2019 com 100 mil pessoas. Foi lá, perdeu toda a sua liderança devido à ganância, as pessoas trocaram a ambição pela ganância e ainda veio a pandemia e acabou lavando tudo. Mas os boletos continuaram chegando, as cobranças vieram. E agora me conta uma coisa, o que te faz ir além? Porque a maioria dos empresários, me fala a verdade, fala você com você mesmo, você já não teria parado? Você já não teria largado, jogado tudo pro alto? A maioria dos empresários, Adilson, já teriam largado e jogado tudo pro alto, e por isso que eu estou aqui conversando com você, para entender o que te move, o que te faz ir além do que outras pessoas já teriam parado. Antes de eu desistir, eu fui buscar de Deus uma palavra. Se eu estava no caminho certo, se aquilo era a missão, se aquilo ali era o propósito da minha vida. Eu fui buscar isso daí de Deus. E se realmente era para mim continuar ou era para mim parar. Foi aí que eu fui buscar. E a palavra foi bem clara. A sua missão é isso. E continua. Continua malhando trigo. Continua fazendo o que você vem fazendo. Mas, uma palavra, continua que eu vou aparecer na sua vida. E sabe quando você fala, meu Deus, eu já ajudei muitas pessoas, eu acho que a minha missão já acabou, mas de repente Deus fala, não, nem começou ainda. Continua. E eu falei, tudo bem. Mas qual o caminho? E com essas pedras na mochila ainda, né? Subir essa montanha com um monte de pedra na mochila ainda. O que fazer? Eu falei, o que fazer com essa monstro de dívida que está nas minhas costas? Eu já estou quebrado. Eu considerei quebrado mesmo, né? Quebrado. Falei, o que fazer? O que fazer com tudo isso? Aí, a gente busca um reforço a Deus e para que Deus mostre para você se realmente o que você está fazendo é o caminho certo. Se aquilo que você está trabalhando é o trabalho certo. Se é transformar a vida, ajudar pessoas, é aquilo mesmo. Deus está com você naquele propósito, naquela missão. Foi isso que eu busquei. Deus falou, eu vou parecer com o caminho. O que aconteceu? Depois de alguns dias, eu comecei, sem dinheiro, eu emprestei de um distribuidor meu, 10 mil reais para mim começar os primeiros litros de álcool em gel e começar a fabricar. Álcool em gel. Eu emprestei 10 mil reais.
Aonde eu prestaria R$1.000, invasei, fabriquei os primeiros álcool em gel, fui, vendi, fabriquei, vendi. Você é um visionário mesmo. E comecei do nada ali de novo. Da pandemia, viu a necessidade. Ou seja, você nunca tinha feito álcool gel na vida. Não, nunca tinha feito álcool gel. Chegou o dia de nós fabricar 80 mil unidades de álcool gel. Em um dia. 80 mil frascos de álcool gel. Em um dia. Daí ali é onde foi que eu comecei de novo a reerguer. Eu cheguei para os meus fornecedores e falei, não tenho dinheiro para pagar você, mas eu vou pagar. Vamos fazer o seguinte, daqui para frente eu vou pagar à vista o que eu comprar e todas as vezes que eu pagar à vista, se eu pagar R$10 mil, eu vou pagar mais 20% do que eu estou devendo desses 10 mil. Então eu vou dar 12 mil, 2 mil fica para pagar dívida. Se eu comprar 50 mil, eu vou dar R$10 mil. Não, resume para mim. Naquele momento eu comecei... Você pagou à vista os insumos. Daquela pessoa que estava devendo. E da dívida você pegava mais 20%, 20% daquele pedido. Para pagar. Isso é uma estratégia incrível. Vocês entenderam, captaram isso daí? Ou seja, eu imagino que nesse mercado de saúde e bem-estar, muitas pessoas estão precisando dessa injeção de ânimo e dessa sabedoria de como negociar com seus fornecedores. Então, resumindo, você fazia um pedido, vamos falar então, um pedido de R$10 mil. Você pagava 12, então. Você pagava 10 mil à vista de matéria-prima e 2 mil para abater da dívida que você tinha da época aí que você estava no marketing multinível. E assim você foi honrando com cada fornecedor. Foi isso. Isso é uma sabedoria, porque tem muitas pessoas hoje no Brasil que também, assim como você e como eu, são empresários. E tem alguma dívida, seja lá com o fornecedor, seja com mão de obra, seja com os parceiros. E às vezes a gente não sabe nem como negociar, ou às vezes tem até vergonha de negociar. Então, você usou o que? A humildade e a sabedoria. Isso. E você chegou no fornecedor e falou, eu vou comprar então esses novos insumos, eu vou pagar à vista e vou pagar 20% a mais do meu pedido para quitar o meu passado. É isso mesmo. E assim você vai conseguindo pagar cada fornecedor. Foi isso daí. Incrível essa história. Incrível. Isso é um aprendizado que muitas vezes a gente vai ler 10, 20 livros e não vai achar. A gente vai em 10, 20 cursos e não vai achar. E você está dando esse insight aqui de graça para todo mundo ouvir, para o Brasil inteiro ouvir e aliás, para os brasileiros todos ouvirem. Por quê? A nossa audiência é muito maior do que só no Brasil. Existem brasileiros em todos os lugares. E isso que você acabou de falar, ele consegue fazer de qualquer lugar. Incrível. Isso foi com os fornecedores, agora com os bancos. Vou contar o que aconteceu com os bancos. Os bancos na pandemia, eles vieram e fizeram, vou dar um exemplo, uma parcela que você pagava lá de dívida de R$50 mil, o banco falou, né, acho que fez para todos os empresários assim, você vai pagar 5 mil por mês por 2 anos. Então acontece. E deu uma carência de 6 meses para você começar a pagar. Isso foi muito bom, porque daí a gente ganhou uma força para depois começar a pagar essa parcela, voltar a pagar a dívida como deveria pagar dos bancos. Mas tem uma coisa muito importante também, quando chegou nos 2 anos dos bancos, né, que estavam devendo, nessa época os bancos eles fizeram uma negociação muito bom para quem também estava... alguns tiveram uma carência ou uma facilidade. E nessa carência toda, nós tivemos uma carência de 2 anos para pagar assim, uma parcela, pagar 10% do valor que você pagava na sua parcela real. Depois que chegou os 2 anos, o banco chamou a gente para negociação. E a negociação foi tão bom que não tinha como resistir. Sabe o que aconteceu? Aquela dívida que você tinha, eu quitei as dívidas dos bancos pagando 10% do valor da dívida. Ou seja, então se você é empresário e está numa situação como essa, a melhor coisa é o quê? Humildade, sabedoria. Ou seja, leve algo positivo para os seus fornecedores para eles continuar acreditando no seu projeto e continuar fornecendo. Mesmo seus fornecedores sabendo que não é o seu carro-chefe fazer álcool gel, eles acreditaram em você e forneceram os insumos para o álcool gel. E os bancos
vendo que estava dando movimento financeiro novamente, acreditaram em você e te deram prazo e renegociaram as parcelas, te dando fôlego. Porque o banco também não quer matar o empresário, ele quer receber o dinheiro do empresário, mas ele mata aquele empresário que não quer renegociar, que não quer ter a sabedoria e a humildade. Então, você quer dar, como aula aqui, como ensinamento para os empresários, é a humildade e um projeto positivo que mostre que realmente a empresa continua, apesar de tudo, forte e no caminho certo. É isso mesmo, não cair no desespero, né? Porque às vezes a pessoa fala, meu Deus, estou endividado, estou isso, estou aquilo, e cai na ansiedade, no sistema nervoso, no desespero. Eu acho que nesse momento é importante. E quanto tempo durou esse negócio do álcool? O álcool já foi um negócio assim, muito curto prazo. 6 meses? Menos, 4 meses. 4 meses. 4 meses. E a gente pode... Como que a gente mede essa produção? É litros ou é tonelada? Na época a gente fazia de 1.000 litros, então a gente fazia... chegou o dia de a gente fabricar 80 mil itens de 1.000 litros, quer dizer, 40 mil litros por dia. 40 mil litros por dia. Durante 4 meses, a gente está falando 4 vezes 120. 40 mil litros por dia, vezes 120. Passamos aqui, então, de vários e vários... Vamos falar de centenas de milhares de litros, hein? Chegava a carreta, essas carretas de tanque, né? Essas de combustível, chegava 2, 3 carretas, descarregava, e quando no outro dia já era tudo transformado. E todo mundo de máscara. Todo mundo de máscara. Todo mundo naquele desacreditando e você acreditando. E graças a Deus não tivemos problema com nenhum funcionário, todo mundo, ninguém pegou. Incrível. Pegou coronavírus aqui da equipe nossa. Foi muito bom, foi abençoado mesmo. Deus protegendo. Foi ótimo. Foi assim a virada de cativeiro. E daí quando o álcool em gel, porque o álcool em gel começou num auge muito forte, porque ele tinha um preço alto, depois foi baixando, chegou uma hora que o preço estava lá embaixo, né? Daí ficou só quem realmente já trabalhava com isso. Daí a gente voltou. Os seus fornecedores já acreditavam em você. Daí a gente voltou de novo na área do cosmético. Daí a gente começou de novo, porque daí as pessoas já começaram a usar os produtos para casa, mesmo que não podia sair da casa, mas já queriam os produtos para cuidar do bem-estar, para cuidar da casa. E a gente começou de novo o ciclo, tudo de novo. E começou, eu posso dizer assim que a gente renasceu da cinza. Tá. E me conta uma coisa. Renascer da cinza é se reinventar. Então, se a pandemia fosse um professor, qual foi o maior ensinamento que ele deixou em você? Se a pandemia fosse professor, o melhor ensinamento é você persistir e não desistir e não ter medo, porque o medo mata. Mata. Então, se você tiver um medo, ele de repente mata você. Então, você ter coragem, ser forte e não desistir daquilo que você quer, do seu objetivo e do seu sonho. Fantástico, parabéns. Então, em 2020 ainda, 2020, você já voltou ao mercado de cosméticos. Foi. E isso, mesmo devendo dinheiro aos fornecedores, pagando com esses 20%, os fornecedores te recebiam bem. Recebiam. Porque acreditavam em você. Menos de um ano que fiquei com todos eles. Menos de um ano você estou com todos eles. Menos de um ano de trabalho que fiquei com todos eles. Banco você ainda continua pagando até hoje? O banco, 99% que tem. Olha que incrível. 99%. É muito rápido. 99% do que tem com todos eles. Com 1% só para dizer que tem 100%. É muito rápido. Então, pegou fogo no prédio e você saiu com algumas faíscas. Posso dizer que a gente saiu mais forte do que a gente entrou. Saiu mais forte. Uma experiência muito forte de vida e que a gente aprendeu muitas coisas também, né? Porque acontece, nesse momento de dificuldade a gente aprende muito. E uma das lições que acontece é ajudando pessoas que você realmente consegue ser ajudado. Então a gente viu que nesse momento, que quando você ajudava uma pessoa ali, você seria ajudado também.
Isso faz parte da nossa missão hoje, da nossa empresa. É ajudar cada profissional da beleza que está com dificuldade, ajudar aquela profissional da beleza que realmente não consegue realizar o seu próprio sonho, ajudar aquela profissional da beleza que está querendo fechar o salão de beleza e falar, não, salão de beleza não é para mim, salão de beleza não é o que eu imaginava, esse não é a minha profissão, não é o meu ramo. E aí, de repente, a gente fala, não, é o seu ramo, é a sua profissão, você vai conseguir o que você não ganhou até agora, por daqui a um dia que você vai ganhar. É essa a nossa missão, é trabalhar com quem já está desistindo, até desistindo da própria vida. Tá em pânico, em depressão, em dificuldade. Tem pessoas que já estavam até querendo tirar até a própria vida. Então, é assim, é mostrar que realmente nós temos para dar a mão para aquelas pessoas que mais precisam de ajuda. É a nossa missão que Deus colocou nós nessa terra. E esse, então, é o segredo que é o que te move. É o que te move a ir além de onde outros empresários já teriam parado há muito tempo atrás. Porque você deve ter visto muitos empresários parados, né, que pararam, congelaram, né, e retroagiram. Ou seja, foi um retrocesso na vida de vários. Mas para você acredita que saiu mais forte. Saiu mais forte. E muitas pessoas com vida transformada também. Tá. E de lá para cá, o mercado de saúde e bem-estar ele vem crescendo e não para de crescer. E a Adlux, ela vem crescendo? Muito, porque em tudo isso, o que a gente conseguiu descobrir? A gente conseguiu ver o que a gente errou lá atrás para a gente não errar de novo. Entendeu? Eu falo assim que o alicerce, o baldrame, a gente mexeu na construção, entendeu? Tem que ser muito forte. Agora, o nosso alicerce, o nosso baldrame está muito forte. Então, pode construir prédio de vários andares em cima desse alicerce. E o que a gente aprendeu com tudo isso? A gente aprendeu que nós temos que cuidar das nossas empresas, implantar dentro dela a cultura de uma empresa, né? E a cultura de cada departamento da empresa. E cuidar de cada departamento, cuidar daquela cultura. Isso é o que a gente implantou na pandemia, né? Que a gente nem sabia o que era uma cultura, né? Agora que a gente entende o que é uma cultura, por que serve uma cultura de uma empresa, ou por que tudo aquilo vem estruturando, e agora, em 2025, a gente inaugurou a sede da maior academia de cosmético do mundo, maior academia para profissional da beleza do mundo, onde os profissionais da beleza vêm, passa 3, 4, 5 dias aqui com a gente, com os nossos técnicos, buscando conhecimento para realmente ela reerguer, renovar, mudar e transformar de vida. Então agora você está falando de uma nova Adlux, um novo jeito de fazer as coisas de uma forma mais estruturada. Eu notei aqui nos nossos bastidores um dos pilares, então, produto, né? Ou seja, produtos imbatíveis, produto que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Processos muito bem estruturados, ou seja, toda essa pandemia, todo esse negócio da pirâmide, tudo isso que aconteceu, você reescreveu todos os processos para que tudo funcione melhor. Pessoas, ou seja, você trocou a palavra só pessoas por pessoas certas, né? Agora você está em busca, né? Já tem um time, mas está em busca de aumentar esse time de pessoas, mas com pessoas certas, né? E praça, ou seja, é o mercado do bem-estar, é o mercado que mais cresce mundialmente dizendo, é o mercado que vai continuar crescendo nos próximos 50 anos. Então, a gente tem aqui 4 pilares e tem uma cultura, e essa cultura, você que veio então da construção civil, essa cultura de alta performance, podemos dizer aqui que é o alicerce, então é o baldrame, né? É o alicerce desses 4 pilares. Isso mesmo. Para quem já entende de cultura da empresa, a cultura é ela que segura o seu projeto, né? Porque uma cultura, ela é forte. Você vê que tem cultura que passa 2, 3, 5 mil anos, ela continua mesmo, né? E a empresa é a mesma coisa. Enquanto a empresa ela não cria a cultura dela, ela é uma empresa fraca. Mas depois que a empresa ela cria a cultura, ela desenhou a cultura, ela começa a
trabalhar em cima daquela cultura, cada ano que passa, ela vai se fortalecendo mais. E aí é como fosse, nós em termos de construção, é como fosse um baldrame, um alicerce muito bem feito, que pode levantar um prédio de muitos andares que ele vai aguentar. Então, isso é uma cultura de uma empresa. E falando em qualidade do produto, hoje, a gente trabalhou com os melhores matérias-primas, porque para trabalhar com cosmético, é que nem fazer um bolo. Se você tem a melhor matéria-prima, você tem o melhor bolo. Mesmo que você seja uma pessoa que sabe fazer bolo, mas se não tem a melhor matéria-prima, claro que o bolo não vai sair 100%. É a mesma coisa a fábrica de cosméticos. Hoje, uma pessoa que entende fazer um bolo, ele tem que ter uma ótima matéria-prima para ele fazer o melhor bolo. Né? Pode ser a melhor receita, mas se ele não tem a melhor matéria-prima, ele não vai conseguir fazer um bolo numa perfeição que ele gostaria, com o sabor que ele gostaria. Também o cosmético. Para você fabricar o melhor cosmético, você tem que ter hoje a melhor matéria-prima. E hoje nós trabalhamos tudo com nanotecnologia, com extratos naturais da Amazônia, e isso faz toda a diferença dentro de uma fabricação de cosméticos. E nós começamos a fabricar cosmético para profissional da beleza. Por que quando a gente fala cosmético profissional e cosmético tradicional? O cosmético profissional ele é mais concentrado de toda a matéria-prima que você coloca dentro da própria forma. Por ser mais concentrado, então quando você lava o cabelo pela primeira vez, você já vê a diferença do shampoo. Quando você vai usar a hidratação para hidratar o cabelo, você vê a diferença já na primeira vez. Então, o que acontece? Nós já começamos, começamos com a nossa primeira fórmula, já é com os produtos profissionais. Então, você vende para quem entende. Vende para quem entende. Não dá para enganar a pessoa. Tem que ter qualidade. Ele entende. Tem que ter qualidade, porque a profissional da beleza, ela sabe o que é bom e o que não é. Então, tem que ter produto de qualidade. Para você se destacar, você tem que ter qualidade. Então, acontece. Produto é algo que realmente temos que trabalhar com o melhor do mundo. E hoje eu falo assim que hoje a Dilux tem a melhor produto do mundo. Então, o melhor cosmético do mundo hoje é fabricado pela Dilux. E processo é também que você, hoje acontece, se você tem um processo bem feito em cada departamento, desde a produção, desde o departamento financeiro, desde o departamento comercial, da expedição, da expansão, então você tem que desenhar muito bem o processo e capacitar todas as pessoas de cada departamento para que realmente o time seja um time vencedor. Agora me diz uma coisa, vamos falar em capacidade de fábrica. Se você já teve 100 mil pessoas em 2019, né, e hoje você está com um processo muito mais estruturado, um produto mais testado e aprovado pelo mercado profissional, que é um mercado inteligente, um mercado que realmente ele utiliza e se não tiver resultado, ele sabe, ele troca. Mas ele não te trocou, ele acredita e vai continuar acreditando porque a Dilux não para. Mas capacidade, Adilson, se a gente dobrar hoje o faturamento da empresa, dobrar o número de consumidores, a empresa dá conta? Hoje a nossa fábrica ela está hoje na capacidade, nós estamos fabricando, nós temos 10% do potencial que nós temos hoje. Então se dobrar não tem problema? Pode triplicar, quadruplicar. Não, se for 10%, então pode crescer 1000%, 10 vezes maior. Pode crescer 10 vezes mais. E você dá conta? Dá conta. Sem por o segundo turno, só para o primeiro turno. Só para o primeiro turno. Se dobrar é 2000%. Porque, e fora as outras máquinas, que tem máquinas aí que a gente comprou e que nem foi usado nenhuma vez ainda. Aquela máquina, então, que eu passei ali quando a gente visitou toda a fábrica. Aliás, a fábrica é uma coisa fantástica. Eu gostaria até que colocasse algumas imagens para ilustrar aqui realmente o potencial dessa indústria. E porque a gente vai para o quarto pilar, a gente vai entrar em pessoas. Então, produto é imbatível. O processo está escrito e desenhado do começo, meio e fim. E para a gente entrar aqui no quarto pilar, no terceiro pilar, que são pessoas, você tem então capacidade para crescer aqui 20 vezes se a gente trabalhar 2 turnos. Ou seja, 2000% pode crescer. 2000% pode crescer. 2000%. De um mês para outro. De um mês para outro não teria problema algum. Não teria problema. Ou seja, se algum influencer
entrar aqui e acreditar no nosso projeto, ele pode entrar e se ele falar assim, eu tenho 10 milhões de seguidores aqui e você dá conta? Com certeza. Não tem medo? Não temos medo, temos certeza que nós vamos dar conta do recado. É isso aí. Então agora vamos falar de pessoas. Adilson, qual é o tipo de empresário ou o tipo de pessoa que é um autônomo e quer se tornar um empresário hoje a Adilux busca no mercado? Então, eu acredito sim que seja a profissional da beleza, essa área que você quer dizer? Isso. A profissional da beleza hoje, vamos supor que essa profissional da beleza hoje, que elas querem crescer e estão com dificuldade, vem até nós que eu tenho certeza que até o profissional tem dificuldade e hoje em dia não vai ter mais. Porque é aí que entra o nosso expert, porque são 22 anos trabalhando com a profissional da beleza. Então, acontece, hoje nós sabemos o que dá certo e o que não dá dentro do salão de beleza. E hoje nós criamos um projeto de micro franquia para o profissional da beleza. O salão de beleza, ele se torna uma micro franquia da Adilux. Então, o cara não vai me sentir sozinho. Não. Porque assim, a gente até imagina que um salão de cabeleireiro, ele é fácil, mas não é fácil. Ele não é fácil. Não é fácil porque ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer tudo. Ele tem que fazer o cabelo, ele tem que fazer o marketing, ele tem que fazer a gestão financeira, ele tem que buscar novos clientes, ele tem que fidelizar o cliente. Então, acontece, algumas vezes ele foi ensinado a quê? Trabalhar, fazer uma escova, fazer uma progressiva, fazer um tratamento. Mas ninguém ensinou para ele como que ele deve cobrar. Ele é um mestre da tesoura, ele não é um mestre das planilhas, do marketing. Como ele deve cobrar, qual o dinheiro que ele tem que guardar, o que ele pode gastar, porque tem pessoas que vê o dinheiro e já acham que tudo aquilo ali é lucro, já vai gastar, esquece depois de pagar o fornecedor, de repente tem problema do fornecedor. Então, seus processos não é só Fabril, seus processos vai além, vai até o consumidor final. É educar a profissional da beleza a ficar rica. Mostrar para ela o caminho da riqueza, o caminho da prosperidade. Porque quando você ensina isso, você consegue transformar de vida. Você consegue transformar a vida da pessoa, porque você consegue quebrar um ciclo da pobreza da vida da pessoa e dali em diante começa o ciclo da prosperidade na vida dela e da descendência dela. É muito bonito isso. É muito bonito. Eu fico imaginando o dono do salão que ele foi lá, escolheu o ponto, que geralmente é perto do bairro onde ele mora, onde ele conhece. Aí ele abre aquele salão todos os dias. E por onde começar? Né? Ele vai lá, abre o salão, acende a luz, ele olha a agenda não está cheia, tem lá 3, 4, 5 atendimentos, só que as contas vêm. Aí aquele profissional que estava cortando o cabelo junto com ele, já não está mais ali, levou alguns clientes embora. Ou seja, de uma outra forma, de um outro lado da moeda, você passou por tudo isso. Já. E você acredita que você criou um processo que você consegue estruturar, então, esse salão e ajudar, ou seja, dono de salão de cabeleireiro, a partir de agora você não está mais sozinho? É isso mesmo. Todas as dores. Nós colocamos as 16 dores do profissional da beleza. São 16 dores? São mais, mas a gente colocou 16 ali na planilha que eu criei, uma metodologia que eu criei. Né? Conta as 3 piores. Vamos supor, falta de cliente, que é a agenda vazia, né? Agenda vazia, essa é a maior dor. Porque isso daí não tem, porque daí faltou dinheiro, né? Porque daí não tem cliente, faltou dinheiro. Então acontece, o que a gente fez? A gente criou um projeto que lota sua agenda. Olha aqui. Então a gente consegue, no primeiro dia de uma conversa com ele, a gente consegue lotar a agenda dele, ele consegue ganhar dinheiro no primeiro dia. Algumas vezes tem pessoas que chegam aqui no curso, eles chegam assim desanimados, mas a gente já põe esse projeto em prática e já manda ele disparar esse projeto. Quando chega no final do curso, já tem 2, 3 mil reais na conta, porque acontece tudo em Pix hoje, né? A pessoa não acredita que eu estou com a agenda lotada e estou com dinheiro na conta. Eu falei, Então, a pessoa já sai daqui com conhecimento, já sai com os produtos certos, para fazer o serviço certo, e além de tudo isso, já sai com os dinheiro para pagar as contas. Uma vez está com o aluguel atrasado, está com um problema na família lá que está precisando de dinheiro, então a pessoa já resolve a solução já no primeiro dia. Então, acontece, a primeira dor que nós resolvemos da cliente é lotar a agenda dela. E depois a gente ensina ela como fazer os upgrades. O que é? A pessoa veio, fez o primeiro serviço,
ela já sai agendada para o próximo serviço, com preço diferenciado. É a história da gamificação, né? Tornar um joguinho, né? Isso. Parece Mario Bros, ou seja, vai passando de fase e vai aumentando os níveis. Isso. Daí aquela cliente que já fez o primeiro serviço, gostou, ela já sai agendada para o próximo serviço. Entendeu? Então ali daí continua. Porque daí tudo é um hábito, né? Tudo é um sistema. É porque a cliente vê a transformação. A pessoa vê a transformação. E além de tudo isso também, quando a pessoa vem e entende o que é uma academia, entende o que é fazer um serviço bem feito, então tudo que ela vai fazer, ela vai fazer na perfeição. E tudo que é feito na perfeição dá resultado. Porque tem muitos profissionais da beleza que, às vezes, no pensamento dela, que ela está fazendo as coisas certas. Mas, às vezes, não está 100%. É que nem um bolo. Se você vai fazer um bolo, se você esquecer de um it, o bolo já não vai sair. Esquece de pôr fermento no bolo, já não vai crescer. É quase a mesma coisa. A profissional da beleza, às vezes, está ali trabalhando, mas esquece de um it. De colocar, até mesmo de fidelizar o cabelo, finalizar um cabelo com o produto certo, como fazer as coisas finalizando. E, algumas vezes, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença dentro do salão de beleza. Entendeu? Até mesmo dar um mimo a mais para o cliente. A gente lançou agora uma linha, essa linha aqui é de 110 ml. Essa linha de 110 ml aqui é uma linha que realmente, muitas vezes, a gente ensina a profissional da beleza a fazer uma campanha com os produtos. O que é uma campanha? A campanha é realmente o produto e o serviço junto. Quando a pessoa ele tem o produto e o serviço junto, a pessoa ela tem uma experiência de usar o produto para depois adquirir o produto. Sensacional, Adilson. Eu vou resumir do meio da nossa história até agora. Teve todo aquele problema que ocorreu, as contas vieram, você foi super humilde, mostrou um novo projeto de álcool gel, renegociou com cada fornecedor seu, aproveitou o momento econômico a qual os bancos deram maior prazo, renegociou, os bancos já pagou 99%, pagou todos os seus fornecedores, os fornecedores acreditando no seu novo projeto. Você acabou de afirmar para a gente que nesse novo projeto você tem capacidade de crescer 20 vezes mais. 2.000%, olha o desafio, 2.000% nesse mercado de saúde e bem-estar que mais cresce mundialmente, dizendo, não há crise para esse mercado. E a gente falou agora que você se reinventou e que Deus é a fórmula de que você se tornou um homem imparável. Onde outros empresários já teriam parado, Deus te resgatou, te reinventou, te deixou mais forte e você continua caminhando até hoje. E a gente resumiu esse projeto baseado em 4 pilares e uma base de sustentação que é o alicerce a tudo isso. Então, primeiro pilar, produtos imbatíveis, nanotecnologia, material-prima de qualidade, todas elas inspecionadas, você pessoalmente vai lá e inspeciona uma a uma até chegar no produto final. E sempre reinventando novos produtos, novas embalagens, se adequando a todo o mercado. Processos imbatíveis, desde o processo de escolha dos seus fornecedores, matéria-prima, fabricação, distribuição, e você também, preocupado com o resultado de tudo isso, criou processos para os salões parceiros, para a franquia de salão parceiro Adlux e pessoas. Pessoas você busca, então, líderes que querem continuar caminhando dentro desse mercado que mais cresce. Continuar caminhando a passos firmes e largos, porque o mercado é um mercado carente e precisa de acesso. E você quer dar acesso a esses empresários. E a partir de agora, com a franquia, o empresário não se sentirá mais sozinho. É isso, Adilson? É isso mesmo. Nós temos o primeiro modelo de franquia que devido ser uma distribuição, é um centro de distribuição, mas é um projeto de franquia. A pessoa ela vai ter uma franquia de uma distribuição. Por que uma franquia de distribuição? Primeiro passo. Tudo que é franquia, ela tem regra e tem disciplina. E tem lei, né? Que a nossa franquia já é afiliada pela ABF, Associação Brasileira de Franquia. Tudo que tem lei, tem regra e tem disciplina, prospera.
Então, esse é um primeiro passo. Tudo que tem uma cultura, prospera. Então, a franquia, ela tem cultura, a franquia, ela tem um processo bem elaborado, comprovado, e a franquia, ela tem um segmento que tem que seguir. E é uma regra que tem que seguir. Então, eu falo assim que hoje, quem hoje adquire uma franquia, para ele chegar no topo do sucesso é muito mais fácil do que a pessoa que começa um próprio negócio do nada, do zero. E pesquisando, qual que é o faturamento maior que teve em 2024? Foi a franquia, em primeiro lugar, do Brasil, que mais cresceu. Então, a franquia vem num crescimento muito grande. Então, empreendedor, empresário que quer investir hoje, o investimento mais seguro é o quê? Franquia. E mais seguro ainda é no bem-estar. Entendeu? Agora, mais seguro ainda é um projeto que nós criamos, que é o projeto da franquia tomar conta das outras micro-franquias, que é o Salão de Beleza. E além de tudo isso, mais uma coisa. Tudo isso é a gente ajudar pessoas que precisam ser ajudadas. Transformar a vida de pessoas que podem ser transformadas. De quem são essas pessoas? A profissional da beleza. Isso é mais bonito de tudo. Não, o mais bonito de tudo é a sua humildade. Porque eu vou te contar uma coisa. Por mais que franquia é um negócio mais seguro, porque foi testado, só que tem muita franquia que não foi testada, Adilson. Eu fiz muitas pesquisas nesse ramo de franquias e tem muita franquia que o franqueador não tem mais nenhuma unidade própria. Ele não está mais naquele chão de fábrica, ele não está mais na linha de frente. Ou seja, ele acredita que ele virou patrão de todos os franqueados. E aqui eu vejo que é diferente. Aqui eu vejo que você está ali no campo de batalha, ombro a ombro, para que realmente o seu produto seja a transformação que a cliente e o cliente, não podemos esquecer dos homens, mas a cliente e o cliente vai ter em cada salão de beleza, cada salão parceiro, cada salão franqueado Adilux. Então eu acho que esse é o seu maior diferencial em tudo isso. Está na linha de frente, ombro a ombro. E a gente vai poder contar com você, então, ombro a ombro com cada empresário desse. Eu sempre falo nas minhas palestras, eu sempre falo assim, cada pessoa, se ela quer ganhar dinheiro na vida, se ela quer vencer, quer ganhar dinheiro, ensine as pessoas a vencer e ganhar dinheiro. Se ela quer ficar milionária, ensine as pessoas a ficar ricas. Entendeu? Essa é a melhor coisa que existe. Quer prosperar? Ensina as pessoas a prosperar. Essa é a melhor coisa. É aqui que nós temos a oportunidade da pessoa poder vir, busca conhecimento e ela vai passar o conhecimento para as outras pessoas. Ela prospera e ensina as outras pessoas a prosperar. Isso que é mais bonito. Incrível, incrível. Então falamos já de produto, falamos de processos, falamos de pessoas e agora a gente vai falar do quarto P, que é a praça, é o mercado. Quais são os estados que você, Adilson, quer expandir a Adilux? Eu sei que é Brasil inteiro, mas quais os estados que você já começou e está avançando? E vamos ver se você conhece esses estados mesmo. Vamos ver se esse é o maior desafio agora, hein? Desafio que eu estou propondo aqui para você. Nordeste é um estado maravilhoso, né? O estado do Nordeste é um povo maravilhoso, é um povo que gosta do que é bom. Né? E eu sempre falo assim, quem gosta do que é bom, procura o que é bom. E se procura o que é bom, nós temos qualidade. O povo do Nordeste é um povo que gosta das coisas boas. Então, se gosta das coisas boas, a Adilux tem tudo o que oferecer. No Nordeste, nós já temos várias capitais e várias cidades do Nordeste que fazem um trabalho muito bem feito, continua prosperando e crescendo cada vez mais. Né? E o Norte também, né? Vamos supor, a Amazônia, Manaus, nós temos um trabalho muito bem elaborado lá com as equipes de Manaus também, que vem fazendo um trabalho muito bem feito. Né? Você conhece Manaus? Conheço. Conhece? Me conta aí alguma coisa de Manaus. O povo de Manaus é um povo assim que ele gosta de tudo que é bom e busca a perfeição cada vez mais. E lá, a gente, antes da pandemia, a gente montou uma fábrica em Manaus, da Adilux, uma filial lá. Só que daí com a pandemia tivemos que
encerrar o processo de Manaus. Mas por quê? Hoje, nós usamos vários extratos que vai no produto que vem da Amazônia. Ah, por isso da fábrica lá. Então, os extratos dos produtos nossos, ele vem da Amazônia. E cada vez que eu ia lá em Manaus, né, a gente fazia os passeios de lá também. São passeios maravilhosos que a gente parece que está em outro país. Lá tem uns lugares muito bonitos, que são aquelas casas flutuantes que em cima dos rios, e naquelas casas flutuantes onde eles fazem a festa, comemoram. Tem um lugar lá que eles, esqueci o nome agora, que é uma cidade flutuante. Caramba, incrível. Tudo flutuante. Desde as escolas flutuantes, o restaurante, as igrejas. Tem até uma avenida, assim, casa por lá de cá, casa por lá, e a avenida onde passam os barcos motorizados, né? Então não tem inundação. Se subir o nível, ela sobe. Se baixar, ela baixa. É muito interessante. Então acontece. É um povo que gosta também e sabe o que quer um produto bom. Então a Amazônia, Manaus é fantástica, é excelente, é um povo maravilhoso e o Nordeste também, né? Foi muito rápido no Nordeste. No Nordeste nós temos Recife, né? Recife, tanto é que a feira de cosméticos de Recife é uma das feiras que mais cresce no Brasil todo, e Recife, por lá está quase no meio ali do Nordeste, onde quase todos os meses nós fazemos eventos, encontros com os profissionais da beleza, né? E já vários profissionais da beleza, quase todos os meses estão vindo para cá, né? Na nossa academia. Então é um povo maravilhoso, um povo sensacional, fantástico também. Tem muito o que crescer no Nordeste, porque tem muitas capitais ainda no Nordeste que a gente precisa ter lead lá, precisa ter pessoas para expandir o crescimento no Nordeste. E é mito ou é verdade que existem produtos capilares que vai sal e realmente nessas regiões mais praianas o sal junto com a maresia do mar prejudica ainda mais o cabelo? Ou seja, a pessoa acredita que está fazendo bem, mas está comprando um produto com sal na formulação e tem piorado ainda mais a condição capilar dela. É mito ou é verdade isso? É verdade. É verdade. Porque o sal, ele é uma matéria-prima que faz engrossar o líquido, né? Então ele só dá aquela viscosidade. O sal é feito para isso. Só que o sal, por outro lado, ele para o cabelo é inimigo número 1 do cabelo e da pele também. Porque ele absorve umidade. Absorve e ele abre cutícula, porque o pH dele é alto. Então acontece, o sal ele não é bom para o cabelo, pior de tudo, e para a pele também. Ele abre o pH da pele e do cabelo, né? Porque por ser um pH muito alto, ele abre as cutículas. Aí quem mora perto do mar, na maresia, pior ainda. Pior ainda, né? Porque a pessoa tem que ter, para ir para a praia, tem que passar um produto protetor para ir para a praia. E a Dilux tem esse produto? Nós temos um produto que ele protege 100% do cabelo. Se a pessoa passa o produto antes de ir para a praia, ele protege 100%. Depois que ela volta, ou da piscina também, né? Porque o cloro também é um inimigo número 1 do cabelo também, porque ele é pH alto, ele abre as cutículas do cabelo. E nós temos também um protetor que ele passa, realmente protege 100% do cabelo. E os rios também, né? Porque o rio, ele tem, às vezes, em Manaus o pessoal gosta muito de tomar banho de rios. Lá em Manaus, todas as praias, todas as casas lá, não tem piscina. A piscina é o rio natural. É a melhor piscina que existe? Muito top demais. Eu tive uma experiência... Ou seja, toda casa tem piscina. Toda casa tem piscina. Então eles fazem assim, as casas flutuantes e já deixam um espaço assim para o pessoal pular mesmo. Você faz aquele tabuado, né? E deixa um espaço como se fosse a piscina natural do mesmo. Né? Então, mas só que a água, por ser um excesso, ele é alto em ferro e também prejudica o cabelo. Então tem que ter um protetor também para proteger o cabelo. Enfim. Agora vamos descer um pouquinho. Se a gente falar de Goiás, ali, Minas Gerais, que a gente não tem praia, tem algum produto ali que os mineiros, os goianos aí, eles mais gostam? Tem, porque acontece um lugar quente também, né? E o próprio
o calor faz com que nós transpire. E ele soa, né? O suor nosso, a transpiração nossa tem sal. E então a primeira vez, a gente começa a transpirar e claro que vai, esse próprio suor vai no cabelo. E é onde dá problema também. Então você começa a abrir as cutículas e de repente a hidratação não é com o suor no cabelo. Então você tem que estar sempre tendo um produto bom, maravilhoso para manter o cabelo limpo e bonito. E a Adilux já foi forte nessas regiões? Também. Nós já fizemos feira em Goiás, já na capital, né? Goiânia. O estado de Minas Gerais tem algumas cidades que nós somos fortes também, né? E Nordeste, Norte também, Sul. O Sul. Opa, temos esse no Sul também. Agora, descendo então desse Centro-Oeste, vamos falar de Sul e Sudeste. Você chegou até o Sul? Sul, nós temos alguns distribuidores no Sul, né? Eles são apaixonados porque o Sul ele tem praia também, né? Então, realmente precisa de um produto bom, um produto que cuide, um produto que constrói, e a Adilux tem tudo isso. Então, o Sul, eles são exigentes, gostam de... E nesse frio mais rígido do Sul, existe alguma coisa, algum cuidado especial que vocês têm que ter? Sim, porque o próprio vento, o frio, ele seca o cabelo mais rápido. Então você tem que ter um produto ali que ele absorve mais umidade e que realmente, com o vento e o frio, não vai secar rápido o cabelo. Então podemos dizer que existe um produto adequado, um produto Adilux adequado para cada região do Brasil. Para cada região do Brasil tem um produto adequado e que é apropriado para aquilo. Então vamos dizer que agora nas férias de julho eu queira viajar para o Norte e Nordeste, é melhor eu procurar um produto diferenciado. E se eu quiser ir para a montanha, se eu quiser subir a montanha aí nas regiões mais frias, é melhor procurar um produto também adequado. Cada região tem um kit especial para você levar na sua viagem. Que incrível. E é isso aí. Então a gente falou agora, fechamos os 4 pilares e vamos aprofundar aqui um pouquinho de cultura de alta performance. Ou seja, então é a fábrica pensando em alta performance, é a diretoria da Adilux pensando em alta performance, são salões parceiros pensando em alta performance e o cliente é que está no centro das decisões de toda essa alta performance. Quando eu estudei um pouquinho sobre cultura, me foi dado um exemplo que eu gostaria de compartilhar com todos aqui que estão nos assistindo. Eu gosto de falar sobre a Europa. A Itália é praticamente um estado. Por isso que eu falei de todos os estados do Brasil. É praticamente um estado. Aí você vai para Portugal, é um estado praticamente, ou seja, é um país. Cada um tem a sua cultura, ou seja, na Itália se come macarrão, lá em Portugal se come mais peixe, na Espanha se come mais porco, e cada uma fala uma língua diferente. Aí temos a França também, ou seja, é do tamanho de um estado brasileiro, até às vezes muito menor do que alguns estados brasileiros, e cada um tem a sua cultura. E a Adilux, então, a partir de agora, com essa reinvenção desses 22 anos, criou uma sólida cultura que alicerça esses 4 pilares. Conta um pouquinho mais sobre essa cultura que você quer compartilhar com o dono do salão, para que ele também tenha uma cultura. Porque não é fácil ser dono do salão. A lei do salão parceiro veio para beneficiar, ou seja, o profissional que corta o cabelo, ou que faz escova, ou que seja, está ali dentro do salão, o dono do salão se beneficia por causa da lei do salão parceiro. Porém, se ele não atrair aquele colaborador, aquele parceiro, ele perde o parceiro. E às vezes a volatilidade desses profissionais acabam manchando um pouco a imagem do dono do salão, daquele salão. E eu vejo que essa é uma das dores. E você veio para trazer uma cultura a qual engaja realmente esse profissional a ficar no salão e o salão prosperar cada vez mais. Conta um pouquinho pra gente. Esse é um assunto bonito, muito interessante, que é um assunto que eu falo na minha palestra essa é uma palestra que eu gosto de falar para quem palestra já de liderança. É aquele salão que já está liderando e quer montar um grupo. Como que ele consegue liderar e fazer um grupo?
Se ele tem 2 profissionais que trabalham junto com ele ali, o que ele tem que fazer? Uma cultura forte que ele tem que implantar é desenhar uma cultura, desenhar o processo. O que é a cultura? Desenhar o processo e seguir. Qual que é o processo que ele tem que desenhar antes da primeira cliente, do primeiro colaborador que está junto com ele ali? É ele saber aonde o próximo passo daquele colaborador. Então acontece que aquele colaborador de repente começou ali fazendo escova, fazendo cabelo, mas o dono daquele salão ele tem que ter um processo desenhado, a cultura desenhada dele, que é o quê? O que eu quero daqui a um ano? Eu quero ter um segundo salão, quero ter uma rede. E quem que vai ser o meu sócio? É aquelas pessoas que estão trabalhando junto comigo e que estão fazendo o melhor trabalho. Então a pessoa já tem que estar com você. Você só segura as pessoas se as pessoas veem vantagem trabalhar junto com você, senão elas vão embora. Então se a pessoa vê, poxa, estou trabalhando com a Adilson, daqui a um ano ele vai oferecer, ou até menos, ele vai montar a segunda salão de beleza dele. Ele é um grande profissional, tem muito que aprender com ele. Se tem um nome forte. Por que eu sair e montar meu salão? Por que eu não ser um sócio dele e ganhar dinheiro junto com ele e montar o segundo salão? Depois ir para o terceiro. Isso é muito forte. Depois ir para o quarto. Isso é muito forte. Então, é isso daí. Isso é desenhado na cultura. Entendeu? Então, qual que é a cultura? É escalar e trazer as pessoas que estão se dedicando, se esforçando, ser o meu sócio. Porque acontece, quando você tem um sócio bom para todos. Agora acontece, por que tem muitas pessoas que se dão mal em sociedade? Porque é uma coisa que eu aprendi. A pessoa, para entrar de sócio com você, ela tem que saber qual que é a missão dela na sociedade. Então ela tem que saber como ela está entrando e se ela quiser sair da sociedade, já tem que estar escrito já como ela vai sair. Então se ela sabe entrar muito bem, ela vai sair bem também. Bom para ambas as partes, não precisa ninguém para justiça, não precisa ninguém brigar, Isso nada. é incrível. Já está tudo certo. E agora, essa é uma palestra que eu falo de gestão de liderança. Isso é muito forte. Então, acontece, tem como as pessoas crescer, tem como as pessoas ser sócios, tem as pessoas construir um império junto com as outras pessoas, com várias sociedades, tem. É como você disse, né? Quer ficar rico, deixa os outros ricos junto com você. Então tem. Isso dá para ser feito. E uma coisa que eu acredito que faz parte dessa cultura, quando você falou sobre os processos, é aquele processo de atração de cliente e, além da atração, a manutenção daquele cliente a comprar tratamentos cada vez melhores e maiores dentro do salão. E isso faz parte da cultura, porque é alta performance. Esse aí. O que a gente vê hoje também? Quem que cresce hoje e prospera? Após a nossa palestra, após conhecer a nossa cultura, após a gente passar tudo isso para ela. É aquele salão de beleza que ele deixa de fazer o básico, só o básico, deixa de fazer o que tudo os profissionais da beleza faz para começar a fazer o diferente. Quer dizer que ele vai se tornar um especialista naquilo que ele faz. Porque as pessoas só ganham dinheiro quando ele se torna um especialista naquilo que ele faz. Se a pessoa for especialista, ele vai fazer de tudo. Então acontece, a pessoa vai lá para fazer uma progressiva. Ele fala, não é só progressiva que eu vou fazer no seu cabelo. Vou fazer um cronograma do liso. Então acontece, eu vou fazer um processo. Para começar, eu vou fazer um diagnóstico no seu cabelo. Depois eu vou fazer o passo a passo, ver o que eu vou fazer. Alguma vez a pessoa quer o cabelo liso, mas não é o liso que ela precisa. Ela precisa primeiro tratar o cabelo. Reconstruir o cabelo para depois começar o alisamento. Então tudo isso a gente ensina. Isso chama-se uma cultura de conhecimento, que a gente passa para as pessoas. Daí é onde faz toda a diferença. Então acontece, todos os cabelos, todo profissional da beleza que passa para a nossa academia, que passa para o nosso treinamento, primeira coisa que a gente ensina, faça um diagnóstico capilar, entenda do cabelo, entenda do que a cliente precisa, porque como que eu sempre falo na minha palestra, como que você ganha dinheiro? Resolvendo um problema. Entendeu? Então, quando essa pessoa vem com um problema e você resolve, a pessoa se torna cliente seu pro resto da vida. Não vai mais para outro salão, porque ela já passou para vários salões de beleza e ninguém conseguiu resolver o problema dela. De repente, ela veio com um salão que conseguiu resolver o problema dela. E uma vez o problema daquela cliente se não resolve numa aplicação de um produto só. Tem que ser 4 aplicações, 5 aplicações. E às vezes, para provar tudo isso, a cliente precisa o quê? O salão de beleza tem que saber vender. Porque senão a pessoa fala, puxa,
essa pessoa está querendo só levar meu dinheiro. Então, a primeira coisa que eu ensino a pessoa a fazer é falar assim, você vai fazer esse procedimento, mas eu garanto para você ou a sua satisfação ou o seu dinheiro de volta. Pronto. Se a pessoa quer um produto bom, quer um serviço bem feito, a pessoa fala, não, assina aí, não, que eu tenho que pagar, porque é isso que eu quero, é isso que eu estou procurando. Não é mais sobre produtos, né? É sobre a transformação que aquele procedimento alinhado com os melhores produtos causam na vida da pessoa que vai procurar o salão parceiro. É isso daí. E a nossa academia, ela veio para entregar tudo esse diferenciado que a pessoa precisa no dia a dia do salão. Ela não sabe que precisa, mas ela precisa. Ela precisa entender muito mais além de cabelo, do couro cabeludo, porque uns anos atrás a pessoa só cuidava do cabelo. Agora tem que cuidar também do couro cabeludo, porque às vezes está cuidando do cabelo, mas é a estrutura do seu couro cabeludo. Ela tem que entender a vida do cabelo, se está saudável do couro cabeludo, a estrutura do cabelo, do bulbo capilar. Então ela tem que entender as cutículas, o córtex do cabelo, tem que entender tudo, para realmente ela entregar um resultado para a cliente dela que realmente merece. E com isso, hoje tem um microscópio que aumenta 300 vezes mais o tamanho do couro cabeludo e aumenta também o fio de cabelo. Então dá para você, no olho ali, na câmera, você entender e ver como que está aquele cabelo. E daí você entendendo dos produtos, você vai saber resolver o problema que está causando ali. Isso é muito top demais. E você já resolveu toda essa matemática, essa fórmula que realmente consegue reinventar, ou seja, aquele cabelo para cada tipo de... Ou seja, a gente tem vários Brasis dentro do nosso Brasil, ou seja, você já conseguiu desenvolver para cada região as melhores linhas de produto, as melhores linhas de tratamento para os diferentes fios de cabelo, porque aqui no Brasil a gente tem de tudo, né? Todos os países dentro do nosso país. Tem japonês, tem coreano, tem negro, tem índio, tem mulato, tem indiano, tem italiano, ou seja, tem americano, a gente tem de tudo. E a Dilux é um produto perfeito, aliado a um tratamento perfeito para cada tipo de cabelo e para cada tipo de região. Isso mesmo. Aquele cabelo que ele é oleoso, só no couro cabeludo, depois ele é seco nas pontas. Tem cabelo que é oleoso por inteiro. Tem cabelo que o fio é muito fino demais. Tem um cabelo que ele é um fio mais grosso. Tem o cabelo que é mais cacheado, menos cacheado. Então acontece, tem cabelo de vários tipos. E a Dilux, nós ensinamos a profissional da beleza. Tem o loiro, que dá muito trabalho. E daí tem o louro, que é o louro que as pessoas deixam o louro, né, que faz luz, mecha. Tem que ter um cuidado muito especial por esse cabelo. É um cabelo que dedica de um cuidado muito especial. Tem que ser os produtos certos, porque senão ele fica bonito na hora, depois ele vai amarelando, ele vai ficando um cabelo poroso, ele vai ficando um cabelo que não tem qualidade e chega até dar quebra mesmo no cabelo. Então, quando a profissional da beleza, ela chega na nossa academia, a gente ensina ela a trabalhar com todos os tipos de cabelo. E cada tipo de cabelo tem o shampoo certo, tem a máscara de hidratação certa, tem os óleos essenciais também, tem os óleos de argan para cada tipo de cabelo, tem o produto finalizador, tem o spa noturno que passa para o cabelo enquanto está dormindo, o cabelo está reconstruindo. Tem vai fazer uma escova na casa, tem um termo ativo que protege o cabelo da escova, do secador. Então tem tudo um cuidado. Cabelo é que nem uma planta que você planta num vaso durante a tua casa. Se você cuidar bem cuidadinho, aquela planta vai estar bonita, linda, maravilhosa. Se você não cuidar, ela vai secar. Então, Adilson, você me falou agora, incrível, viu? Incrível. Então você tem o shampoo, você tem toda a linha de condicionamento do cabelo, condicionador, para dar a condição de que ele realmente dure aquela escova, aquele penteado o dia inteiro. Também falou da linha de óleos, até uma linha termoativa para proteger o cabelo, seja de uma chapinha ou do secador de cabelo, seja do termoativo. E tudo isso pós-química. Mas e a química, a coloração do cabelo? A Dilux entra nessa linha também? A Dilux ela é expert
em toda a área da profissional da beleza. Nós temos coloração, nós temos o pós-colorante, nós temos a linha de OX, nós temos a linha de tratamento, a reconstrução, a linha de pigmentos. Então acontece, nós temos o cronograma da cor, tudo que o profissional da beleza precisa para um salão de beleza, para cuidar do cabelo, nós temos linhas para o cacho. Quero deixar o cabelo cacheado, nós temos a linha para cabelo cacheado. Quero deixar o cabelo liso, um liso natural, um liso perfeito. Então, toda a linha de alisamento, progressiva, o detox, escova de verniz, toda a linha que alisa o cabelo naturalmente com um liso perfeito, que parece que nasceu com aquele cabelo liso, bonito. Porque acontece, o liso tem um segredo também, tem que saber alisar o cabelo para parecer um cabelo natural. O cacho para deixar um cabelo cacheado. E tudo isso é porque nós trabalhamos com os extratos naturais, nós trabalhamos com produtos orgânicos, nós trabalhamos com produto com nanotecnologia, que faz toda essa diferença. E trabalhamos com as matérias-primas mais top que existem no mundo hoje. E para aqueles homens e mulheres que assumiram o branco, tem que ter algum tipo de tratamento especial? Nós temos toda essa malinha para quem quer matizar o cabelo, né, para deixar o cabelo mais platinado, e quer que não tire 100% do branco, mas deixa o cabelo mais acinzentado e platinado. Nós temos essa área. Eu quero cobrir, mas eu não quero por coloração, quero fazer na minha casa. Nós temos também a linha Home, que vai com os pigmentos e que faz. Agora, o bom de tudo isso, o que acontece? O nosso é feito com pigmento mesmo. Muitas linhas por aí é feito com corante, então ela dá aquela artificial por cima. Agora, o pigmento, ele é micromoléculas, ele entra dentro do córtex e ele pigmenta o cabelo ali e depois ele realmente mantém o cabelo daquela cor que você escolheu. Então, por isso que eu já vi ali muitos vermelhos que nem parece vermelho, não parece natural. É por causa dessa diferença de pigmentação e corante, isso? Corante. Porque o pigmento é caro, né? Corante é barato. Então, acontece, muitos no mercado aí vende preço, né? Então, e nós vendemos qualidade. É isso aí. Bom, e agora o Adilson vai ter um convite para cada um de vocês, mas eu vou resumir todo esse nosso podcast para a gente chegar aqui nesse convite. Então, o entrevistado de hoje é o Adilson Martins, 22 anos, indo para 23 anos de experiência no mercado de saúde e bem-estar. E por que saúde e bem-estar? Claro que a nossa saúde também passa pela nossa cabeça. O nosso fio, o nosso couro cabeludo, tudo isso faz parte do nosso corpo e ele precisa ser tratado. E segundo o Adilson e todas as provas que ele nos mostrou, ele tem muita experiência na saúde capilar. E existe um convite que ele vai fazer aqui no final do nosso podcast. Está desde 2003 nesse mercado que mais cresce mundialmente, dizendo, e o Brasil é pioneiro em vários tipos de tratamento. Por quê? Porque nós temos todos os países dentro do nosso país. Então, uma empresa realmente que se põe a teste é a empresa de saúde e bem-estar aqui no mercado brasileiro. E a Adilux ainda faz a linha de cosméticos profissionais, a qual quem testa os produtos da Adilux é o próprio profissional. Então, são 22 anos, indo para 23 anos de evolução desses produtos, melhorando a cada ano, a cada ciclo. Teve o chamado em 2003, saiu ou continua? Não, continua, né? Continua no mercado de construção civil, porque é um mercado maravilhoso e, inclusive, fez uma academia maravilhosa. E eu fui lá visitar a academia, eu gostaria que colocasse algumas imagens aqui da academia. É a academia do profissional do Salão Parceiro e vocês estão todos convidados. Então, a Adilux continua crescendo e teve o chamado em 2003 e foi revelado, então, uma fórmula do sucesso, que começou, então, com um produto. E esse produto virou processos estruturados para pessoas certas e nas praças corretas. Tudo isso dentro de uma cultura inovadora com foco na alta performance. E o segredo do sucesso, onde o Adilson se reinventou e se tornou um homem imparável, é Deus acima de tudo e mostrando a direção.
E quero convidar você a fazer parte dessa cultura de alta performance dentro do mercado que mais cresce, que é o mercado de saúde e bem-estar, e é o mercado que mais vai continuar crescendo nos próximos 50 anos. Se você quer fazer parte desse mercado que mais cresce e mais vai crescer nos próximos 50 anos, a Adilson tem um convite para fazer. Então, por favor, Adilson, nessa câmera aqui, olho no olho com esse empresário, e o convite é para você. Você, empresário que quer ajudar pessoas e que tem o mesmo objetivo, com a mesma missão de transformar a vida das pessoas, essa empresa é a empresa certa para você estar junto com nós. Venha nos conhecer, venha conhecer a nossa cultura, venha conhecer a nossa missão e a nossa, o nosso diferencial. Porque a empresa tem bastante. Agora, o diferencial que nós temos é realmente transformador. Tenho certeza que aqui vai ser a sua casa, aqui vai ser a sua família. Aqui vai ser onde você vai encontrar algo que você ainda não encontrou na sua vida. É ajudar pessoas a transformar a vida e você também vai ser ajudado. Eu sempre falo assim, quem quer ganhar dinheiro, ajuda as pessoas a ganhar dinheiro. Quem quer transformar a vida, ajuda as pessoas a transformar a vida. E aqui é o seu lugar. Então venha nos conhecer, se inscreva aqui, liga para nós, manda um e-mail aqui para nós, né? E nós estamos aqui para mostrar para você o que nós temos de interessante e que pode ajudar muito você a mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que você ama. Porque a Adilux é a maior empresa do mundo na linha de cosméticos, porque ela é maior. Porque nós não só vendemos o melhor cosmético, nós transformamos vida, nós mudamos a vida da profissional da beleza, nós ajudamos as pessoas que vão até o salão a usar o melhor produto, que é o produto indicado para a cliente dela. Isso é um treinamento, isso é um foco, isso é uma dedicação, isso é uma paixão pelo aquilo que nós fazemos. É uma missão dada por Deus em nossa vida. E você pode ter certeza, se você tem esse mesmo objetivo, venha fazer parte dessa família, porque eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e vai mudar a vida de muitas pessoas que vão fazer parte desse ciclo da sua vida. Porque você e a Adilux é sensacional! É isso aí. E como você pode se inscrever? Se inscreva agora mesmo, você vai ter um cadastro que você vai clicar e vai se cadastrar. A Adilux é para todos, mas nem todos é para a Adilux. Você vai se cadastrar para se qualificar a uma das franquias da Adilux. E sendo aprovado, você vai ser aprovado, qualificado e aprovado. Aí sim você vai participar da academia da Adilux e vai melhorar ainda mais os seus processos com uma cultura voltada à alta performance. E a partir de agora você não estará mais sozinho, você vai ter o acompanhamento do profissional que está aqui ao meu lado com mais de 22 anos, que quebrou, se reinventou e está aí forte, pujante e crescendo junto com esse mercado. Pois o mercado não para de crescer e não para de ser reinventado. E a Adilux está aqui pronto para os novos desafios que virão. E você vai estar pronto para esses desafios ou vai deixar esse desafio passar e não vai montar nesse trem da prosperidade que vai caminhar junto em direção ao sucesso? E nós queremos você. Então, clique agora mesmo, se qualifique para uma vaga e se você qualificar para essa vaga, parabéns! Você será o nosso novo franqueado Adilux. É isso daí! Obrigado, Adilson. Parabéns. Obrigado. Adilux Cosméticos Profissionais, a melhor do mundo.